Graça e paz, povo do avivamento, povo de Deus, família de Deus. Quero dar as boas-vindas ao nosso. Hoje vai ser um bate-papo. A gente tomamos a ceia nas 3 igrejas. De manhã foi em Piriticuçu, à tarde foi em Mogi. Nesse momento, em Itaiaçupeba, também o povo de lá está tomando a Santa Ceia do Senhor. Hoje nós vamos adorar o Senhor e nós vamos bater um papo com vocês. Nós queremos falar hoje sobre o propósito da vida. Então a gente vai cavar essa palavra aí, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Junta aí o seu povo, convide alguém, compartilhe o vídeo, em nome de Jesus. Mas antes, nós vamos adorar o Senhor. Queria que você, junto com a sua casa, aonde você estiver aí, se ajuntar aí para a gente poder dar a Deus o que é dele, o louvor, a glória, em nome de Jesus. Comigo aqui está o Júnior, o levita da Cordeiro e Leão, aqui de Mogi, a Daiane, que é a esposa do Júnior, a apóstola, todo mundo já conhece, e o Zion, olha o Zion aqui, ó. Dá um tchau aí, Zara, para todo mundo aí. Olha o tamanho desse menino. Quando vocês verem, vocês vão se surpreender. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Quem é esse que vem? Aleluia. Nos abraçando. Quem é esse que vem? Nos constrangendo com o olhar. Quem sabe, Ele é tão manso, toca nos corações. Quem é esse que vem
está contigo, Pai. Glórias, glórias a Deus. Então, Senhor, faça, Pai, a tua vontade, Senhor, em nossos corações, Senhor. Queremos muito a Ti, Senhor. Queremos estar contigo, Pai. Mas, aleluia, Senhor. Senhor, rejeitamos todos os manjares do mundo, Senhor. Rejeitamos tudo, pois queremos Tua presença, Senhor. Aleluia, Senhor. Não nos iludimos, Senhor, com as coisas do mundo, Pai. Pois sabemos que só Tu tem a vida eterna, só Tu é o caminho, é o canal. Aleluia, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, Pai poderoso, como é bom poder Te adorar, como é bom ser livre para exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome. Queremos Te agradecer, meu Deus, por este momento onde vamos aqui compartilhar um pouco da Tua palavra, e eu creio que o Senhor falará grandemente em cada coração, começando por nós e por aquele que hoje está nos escutando. Que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu amor permaneça sobre cada um, a Tua proteção esteja sobre cada casa, cada família. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor representa para nós. Tu és a vida, Tu és tudo que um ser humano precisa para poder ser feliz na face dessa terra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estou aqui com o meu Facebook aberto. Lembrando que esse vídeo depois vai ficar no nosso canal do YouTube, aí no Facebook também, acho que dá para assistir depois. Então, o pessoal que não tem internet, né, ainda em pleno século XXI, que nem eu que moro em Meriti do Sul, o pessoal manda vídeo para mim, manda bastante coisa durante o dia, e se eu estou lá não consigo ver nada. Mal é uma mensagenzinha de WhatsApp que a gente consegue ver lá. Então fica lá gravado, para quem quiser assistir durante a semana no YouTube, e é importante você compartilhar a mensagem do Senhor, porque é uma forma também de você pregar, compartilhando aí a palavra do Senhor a todos. Amém? Hoje eu quero falar, eu estou até com uma colinha minha aqui, lembrando que se você tiver alguma pergunta e quiser hoje compartilhar alguma coisa com a gente também, o assunto aqui hoje é: qual é o sentido da vida? O sentido da vida é aquilo que nos faz viver. Qual é o sentido? Para cada pessoa tem um sentido. É aquilo que nos faz continuar, é aquilo que faz com que as nossas manhãs sejam cheias de esperança, né? Ele batalha por algo, ele está atrás de algo diariamente, todas as pessoas. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Eu queria já perguntar aqui, né, todos aqui vão participar, e você também. Eu queria que você já colocasse aí, se você quiser, qual é o sentido aí no comentário, qual é o sentido da vida para você. Coloca aí o que te faz viver, o que te faz se animar todos os dias. Compartilha aí nos comentários aí. Amém? Hoje é dia das mães, não tem muita gente conectada aí hoje, mas durante a semana o pessoal com certeza vai ver o vídeo. Glória a Deus. Júnior, um homem de Deus, um jovem. Quantos anos? 24 anos. 24 anos de idade, pai do Zálio. E fala para nós aí, Júnior, qual é o sentido da vida para você? Cara, quando a gente estava no mundo, o sentido da vida é bens materiais, é você ter seu carro, sua casa, você ter um status, você ter tudo isso. Mas quando você conhece a Jesus Cristo, você percebe que o sentido da vida é totalmente outro. O sentido da vida é fazer discípulos, é estar com Cristo,
ter uma vida melhor, ter uma vida onde você coloca as suas coisas na fé. Eu acho que esse tipo da vida é você ter aquela fé que abala tudo que Deus nos pede, né? A fé é pequena, mas aquela que move montanhas. Amém. Glória a Deus. Daiane, fala aí para nós. Qual é o sentido da sua vida? O sentido da minha vida é ter a certeza que há um céu que me aguarda, algo incrível. Hoje eu e o Júnior estava conversando a respeito disso, e a gente estava lembrando de como o Senhor criou tudo, de como foi o propósito dos animais, e como hoje está, como as coisas estão. A gente relembrou também de como eu estava no mundo alguns anos atrás. E o meu propósito naquele tempo era só curtir, era só, como o Júnior falou, os bens materiais. Era o seu sentido da vida. O meu sentido da vida era aquele. Hoje em dia isso mudou tudo, né? Hoje em dia eu casei, tenho um filho lindo, e o meu sentido da vida se tornou o Senhor. Se tornou servir mais Ele, cumprir o que Ele quer para a minha vida, fazer discípulos e ajudar quem tanto precisa. Glória a Deus. Apóstola Tatiana, fala aí para nós um pouquinho. Qual é o sentido da sua vida? O sentido da minha vida hoje é o Senhor, é Jesus. E eu estava até compartilhando com uma pessoa essa semana, e a gente estava conversando, e eu falei, aconteça o que acontecer, passe o que passar, eu tenho algo dentro do meu coração, que é o meu chamado, que é a minha vida com Deus, que é a minha família no altar do Senhor, e disso eu não abro mão. Haja o que houver, passe o que passar, o sentido da minha vida é o Senhor. Como a Daiana disse, nós temos um céu, né? A gente vê que muitas pessoas não têm se preocupado com isso, estão vivendo a vida de qualquer forma, de qualquer jeito, deixando os princípios do Senhor de lado e vivendo sem sentido. Uma vez que procuraram o sentido da sua vida, encontraram, mas com o tempo foram deixando as coisas de Deus de lado e se perderam. E eu creio que perdeu o sentido da vida. Porque quando você conhece o Senhor Jesus Cristo, a tua vida começa a mudar e sua vida ganha um sentido, né? Mas a gente tem visto que tem muita luta. O mundo espiritual está se movendo muito forte nesses dias. E assim, o nosso coração fica entristecido, porque muitos estão vivendo sem sentido. A vida não tem mais sentido. Pensem em suicídio, em se matar, depressão. E elas precisam encontrar, voltar para Jesus, para ter a sua vida, né, firmada na rocha, para a sua própria vida ter sentido novamente. Mas dói no nosso coração tudo isso. Mas a gente já sabe que é a profecia se cumprindo, né? A Bíblia mesmo fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E muitas vezes a gente quer se colocar no lugar da pessoa para esquentar, acender aquela chama, aquele amor de volta. Mas muitas vezes as pessoas não querem. Ou até querem, mas não conseguem, né? Então, existe dois sentidos para a vida humana. O sentido com Jesus e sem Jesus, né? E a minha vida é firmada no que Deus tem para mim, para minha casa, para minha família, para os meus discípulos. E o sentido da minha vida é passar pela vida das pessoas, assim como Jesus passou, e fazer a diferença na vida de cada um. Eu sentei aqui e eu fiquei me lembrando hoje de uma pessoa que passou, né, pela minha vida, eu passei pela vida dela, e hoje pela manhã ela me mandou uma mensagem, já faz muito tempo, a gente nem tem mais contato. E eu falei, como é gostoso, né? Você saber que você passou pela vida de uma pessoa e ela se lembrar de você. Me deu feliz Dia das Mães, a gente conversou. E eu falei, a nossa vida só faz sentido quando a gente está firmado com Jesus. Tudo faz valer a pena quando a gente está firmado com o Senhor. Amém, glória a Deus. É isso aí. Quero mandar um abraço aqui para minha tia, pastora Lúcia de Faria. Que saudade. Ela acabou de falar aqui que o sentido da vida dela é viver em Cristo Jesus. Um beijo, tia. É isso aí.
Tem um texto, quando a gente fala o sentido da vida, é o texto que eu estava meditando esses dias todos, é a palavra de hoje à noite, que está em Filipenses capítulo 1, no versículo 20, que diz assim, olha aí, a palavra de Jesus em Filipenses capítulo 1, versículo 20: aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, certamente apreciarei o fruto do meu labor, mas já não sei o que escolher. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Meu Deus, esse texto é tremendo. O sentido da vida é aquilo que nos impulsiona a viver, aquilo que traz ânimo, que traz vontade de viver. E quando eu olho para a minha vida, o sentido da minha vida é pregar o Evangelho. Eu não consigo mais viver sem viver esse chamado que Deus deu para a minha vida. Eu não consigo imaginar, eu não consigo, em todo lugar que eu estou, aonde eu posso chegar, eu levo isso comigo. Então, aquilo que me faz viver, aquilo que me faz, é claro, gente, a família, que nem a Daiane falou, o filho, tudo isso vai incorporando no sentido da vida. Mas eu quero falar sobre aquilo que te move todos os dias, e para mim é o meu chamado, né? É pregar Jesus, é ser pastor, é passar pela vida das pessoas, como a apóstola falou, é pregar a salvação. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma declaração muito forte, e ele fala exatamente aqui sobre o sentido da vida dele. Ele fala no sentido da vida, no plano dele estar vivo ainda, e a esperança. E na verdade, o propósito, o apóstolo Paulo faz uma declaração tremenda e confiante em duas coisas. Primeiro, o propósito, né, o sentido da vida, e a esperança que ele tinha na vida eterna. Gente, é uma declaração que, por mais que a gente já ouviu pregação, por mais que a gente já escutou alguma palavra, ou leu, ou meditou nessa palavra, a gente, quando começa a cavar nesse texto e olhar assim, a vida do apóstolo Paulo, ele estava falando exatamente isso, que o sentido da vida dele está no propósito da sua vida, enquanto ele está andando nessa terra, e debaixo da esperança que ele tinha na vida eterna. Então é tremenda essa palavra. Por isso que ele dizia: o viver para mim, olha, é Cristo. Sabe, querido, às vezes eu vejo pessoas assim, cada um tem o seu sentido, como a apóstola falou aqui, Jesus. Lógico, tudo isso faz parte, mas eu estou falando assim do seu particular que te move. E às vezes eu vejo pessoas falar assim: eu vou cuidar da minha vida, ministros, né? Eu vou tirar um tempo, eu não quero mais me envolver, então isso é somente um sinal que isso nunca foi o sentido da vida da pessoa, porque quando você descobre o sentido da sua vida, você vive por ele. E é exatamente isso que eu quero dizer, eu vivo por isso. Se arrancar isso de mim, eu não sei o que fazer, eu não sei o que, eu não tenho como voltar. Eu digo sempre assim, que a vida com Deus, sabe por que tem muita gente que consegue voltar? Porque a vida com Deus é como você nadar num oceano. Você nada, vai nadando. Enquanto você
vê a margem, ou estiver numa distância que te traz segurança de voltar, você, se ficar ali, sempre há a possibilidade de você voltar. Mas quando você começa a nadar nesse mundo de Deus, nesse teu chamado no Evangelho, e você vai nadando, confiante no Senhor, e daqui a pouco você vê que a terra ficou muito distante, o mundo ficou muito distante, e você não tem mais como voltar. Olha, se eu voltar, eu não dou conta mais de nadar até lá, então agora eu preciso confiar no Senhor. Para mim é isso. Eu não tenho como voltar, eu não tenho como mais ter uma vida normal. Ah não, agora eu quero ter uma vida normal, eu quero ir para o culto, porque isso também está disponível para mim. E olha, eu vou dizer que talvez até seria mais fácil, né? Às vezes a gente passa por esses pensamentos: nossa, por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu tenho sempre também essa opção que passa pela cabeça de todo mundo, eu tenho, mas eu não consigo ver como eu vou viver normal no mundo, não tenho mais condições. Você entendeu, Júlio, o que eu estou querendo dizer? Entendi. Na verdade, quando você nada pelo oceano, a única opção que você tem é morrer para o mundo. Então, quando você estiver olhando a margem, estiver olhando aí, você vai querer voltar. Quem já tentou atravessar rio, atravessar alguns lagos, assim, sabe como é que é. Eu já atravessei alguns já, só que, cara, quando você chega no meio, você olhou para trás, não dá para voltar, você vai para frente, não tem jeito. E o que é interessante no apóstolo Paulo, que o cara, para falar um negócio desse, ele tem que ter muita coragem mesmo. Na verdade, ele já tinha experimentado várias experiências, já tido várias experiências, né? Então eu acho que tantas experiências que ele teve, tanto com Deus quanto de aflições, ele falava assim: eu já vivi tudo, então para mim morrer é lucro. Porque o cara que fala, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus, é que realmente ele está, que nem eu estava ouvindo esses dias aí. Se um de nós aqui falar, ou me imita que eu sou imitador de Jesus Cristo, ixi, as pessoas não vão falar, criticar, vão falar que você é o santão. Mas não, o apóstolo Paulo, ele era tão correto, tão certo, que para ele tanto faz. Se ele vivesse, ele ia pregar o evangelho, ele ia continuar a mesma coisa. Se ele morresse, ele ia estar em Cristo. É uma convicção. Agora, olha só que, olhando para essa declaração do apóstolo Paulo, a gente olha hoje porque a gente tem uma visão da morte como se fosse o fim, né? Como crente a gente vê, eu tenho uma visão da morte até que eu não consigo nem me expressar muito, porque até ofende. Eu sou contra velório, eu sou contra todo tipo de morte. E aí às vezes a gente começa a expressar no sentido de explicar a visão da morte para mim. Até às vezes ofende, as pessoas acham que não tem sentimento, mas gente, nós que somos filhos de Deus, a morte é o carimbo do passaporte para morar com Deus, que é o propósito de que Jesus veio a essa terra. E o apóstolo Paulo, ele declara, ele fala assim: olha, se eu morrer é lucro. E é tremendo dentro desse contexto dessa mensagem, porque o apóstolo Paulo, ele estava preso quando fez essa carta para os irmãos de Filipe, aos filipenses. Ele estava preso, então ele não estava lá, e ele estava ali correndo o risco de ser condenado à pena de morte, e ele estava lá tranquilão, falava: se eu morrer, é lucro, eu vou estar com Jesus, eu tenho essa esperança. Mas ele fala assim: eu sei que eu não vou morrer. Aí é onde eu quero chegar. Escuta aí, Daniela. Ele fala aqui assim: eu sei que eu não vou morrer, porque tem um propósito na minha vida. Então ele não estava com medo do que aqueles homens poderiam fazer, do que a prisão poderia fazer com ele, porque ele tinha convicção que ele tinha um chamado, um propósito,
e ele fala assim: olha, se eu viver é Cristo, não tem para onde correr. Se eu continuar preso aqui é Cristo, se eu estiver livre é Cristo, é Jesus, aonde eu estiver, enquanto eu viver é Jesus, mas se eu morrer eu lucro. Fala aí, Daí. Ele vivia através de um propósito, né? Eu acho que o que deixa as pessoas com medo da morte é não viver pelo mesmo propósito. O propósito da vida dele que ele descobriu. Ele tinha um propósito ele tinha a certeza de que após a morte tinha algo que o esperava, que era algo incrível, e hoje as pessoas esquecem disso. Elas acham que a morte é só perder tudo que elas têm aqui, deixar de ver as pessoas que elas amam, e esquece o verdadeiro propósito de tudo, o verdadeiro propósito desde o início do Senhor. Ninguém quer morrer. Sim. Você quer morrer? Não. Mas você vai morar com Jesus. Mas no momento não, ainda tem muitas horas. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Ele falava assim: eu não, porque o problema é ter medo da morte. E hoje nós estamos vivendo isso. Tem muita gente aí presa, não é nem na ameaça do vírus, mas no seu medo de morrer. Então, esse é o que o apóstolo Paulo disse assim: eu não tenho medo de morrer, que se eu morrer para mim é lucro. Mas eu não morro porque eu sei que eu tenho um propósito, eu tenho almas para ganhar, eu tenho territórios para conquistar, e eu acredito nisso, querido. Quem vive por um propósito não tem medo da morte, porque crente não vive, não morre na véspera, não morre. É o plano de Deus para a vida dele, e ele é útil para Deus vivo. O apóstolo Paulo ele faz essa declaração: olha, enquanto eu estiver nessa terra aqui, eu tenho um propósito, eu vou viver por ele, por isso eu sei que morrer agora eu não morro. E a gente também tem um exemplo do propósito de Paulo antes dele se converter. O propósito dele era perseguir profetas, assassinar, e depois que ele conheceu Jesus Cristo, tudo mudou na vida dele. Então ele teve a visão, ele reconheceu que o propósito dele estava errado, e ele partiu desse novo propósito, que ele endoidou de vez, já era doido. Quero mandar um abraço aqui para o Tássio, que é o irmão da Tatiana. Tassinho está nos assistindo, e o Sandro. Tchau aí, Sandro. Deus abençoe sua vida, viu? Então, querido, quando você não entende o propósito da sua vida, você vive com medo da morte, vive com medo de problemas. E tem gente vivendo assim, não sabe nem para que está vivo. Eu falo que tem gente gastando oxigênio, né? Porque não sabe o propósito da vida, não sabe o que faz da vida, tá vivo porque está respirando, mas não tem propósito. Ninguém nessa terra está sem um propósito dado por Deus. Todas as pessoas têm um propósito, têm uma missão nessa terra, e quando a gente descobre isso, nossa, então nós precisamos ajustar essas coordenadas do nosso GPS, que é propósito e esperança. O propósito de que você está vivo, e a esperança de que se qualquer coisa acontecer, você não será decepcionado. E é isso que o apóstolo Paulo fala: eu sei que eu não serei decepcionado. Então ele vivia por essa esperança de que, porque o problema é o que? O discurso, meu irmão, de Deus, de ter Deus. O discurso, hoje nós vivemos um mundo só de discurso. Poucos estão vivendo aquilo que estão falando. Eles estão mais discursando. Os discursos estão bonitos, principalmente na internet, mas quando chega a hora de testar o discurso, é que nós vamos descobrir, querido. E nós cristãos, estamos firmados nessa esperança. E o apóstolo Paulo fala que, olha, é bem melhor estar com Jesus, bem melhor morar com Deus, do que estar vivo nessa terra. Mas eu tenho um propósito, eu vou cumprir o meu propósito nessa terra. Então, entender sobre o propósito é entender de Jesus Cristo. Entender do propósito, entender da esperança, é entender de Jesus, querido. É entender do plano de Deus para nossas vidas. Por isso ele não tem medo, e ele declara que assim, eu não tenho medo da morte não.
morrer para mim é lucro, porque ele sabia que ele não seria decepcionado. Eu gosto muito desse versículo, Filipenses 1:21, que ele é muito encorajador, e também gosto de uma passagem aqui em Tito 2, está escrito assim: fé é o conhecimento, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Então, Deus, cara, ele não pode mentir. Ele não mente, Deus que não mente. O apóstolo Paulo falou aqui para ti. Deus que não mente. Então a gente pega Filipenses 1:21, Tito 2, cara, a gente só tem confirmações de que Deus é bom e que Ele está conosco. É desse jeito. Olha só, nós estamos aqui há quantos minutos? 10 minutos? 15? Não sei. 20 minutos? Nós gastamos 20 minutos da nossa vida. Então, a cada segundo, a nossa vida está gastando. Então, a questão é, no que você está gastando a sua vida? Então, algumas pessoas estão nesse exato momento gastando a sua vida com medo da morte, gastando a sua vida com os seus medos, gastando a sua vida com os seus problemas, e o tremendo, e o que mais assim a gente vê, que a gente precisa sair do discurso de ser crente, ter um Deus Todo-Poderoso, e começar a viver isso, porque gastar a vida em coisas que Deus prometeu. Eu estava hoje à tarde estudando essa palavra, meditando. Então, nós vemos hoje muito crente gastando tempo, gastando a sua vida naquilo que Deus diz que vai fazer, em que Deus diz: você não se preocupe com isso ou aquilo, porque isso e aquilo eu vou fazer. Se preocupe com o propósito da sua vida, né? Cada um dentro do seu propósito. Então, eu estou gastando a minha vida naquilo que é a promessa de Deus para a minha vida. Então eu começo a trabalhar, gastar a minha vida para conquistar aquilo que já é uma promessa de Deus para nossas vidas. Fala aí. Eu acredito que quando você faz isso, você está tirando da mão do Senhor, né? Isso. Você está tentando trabalhar com as suas próprias mãos, sabendo que você é falho. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir, tem um tempo certo. Eu acho que o que nós mais erramos é que nós não sabemos esperar no tempo certo que o Senhor colocou, o Senhor ordenou. Então acaba tirando aquilo que o Senhor te prometeu das mãos do Senhor para fazer com as tuas próprias mãos. Aí coisas que você deveria fazer com as suas próprias mãos, que você deveria se dedicar mais ao reino, você acaba não se dedicando e acaba se preocupando mais com os seus problemas. Gastando a vida em coisas erradas. Isso. Então nós precisamos, principalmente nesse tempo, meditar, gente. Pensar um pouquinho em que tipo de crente nós somos e em qual esperança nós estamos firmados. Qual é a esperança que você está firmado? Eu me converti e talvez é o que a maioria das pessoas se converte debaixo de uma esperança de uma vida melhor. E é válido. Quando a gente vai falar de Jesus, a gente aproveita a oportunidade das coisas que não estão boas na vida da pessoa para poder falar: isso pode melhorar, e melhora. Agora, essa não é a esperança. Sabe por que tem muita gente desistindo e indo embora, largando Jesus? Porque não ainda entendeu a real esperança. Efésios capítulo 1, lá, versículo 18, a real esperança do chamado, né, que Ele nos fez. Então, Jesus, Ele tem cura, tem libertação, tem prosperidade, sim, mas a real esperança é a vida eterna, e nós temos que viver por ela. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Então, quando eu deixo de viver o propósito para a minha vida, eu começo a perder a esperança. Quanto mais eu perco a esperança, mais eu vou largando o propósito, e eu vou largando o propósito e perdendo a esperança, e isso vira uma avalanche na nossa vida, quando a gente percebe que já está tão longe, que a gente não consegue mais voltar, a gente não consegue mais achar o propósito. Por que eu estou vivo? É depressão, perde o sentido, e aí vem o caos, porque quando a pessoa
não entende o valor da sua vida e o propósito da sua vida, ela se perde completamente em si mesma, não tem mais sentido de viver a sua própria vida. É isso mesmo? É isso que você acredita ou não? Sim, com certeza. É assim mesmo. Todos nós temos um propósito. E o nosso propósito vai ser 100% desempenhado nesta terra quando a gente ficar cada dia mais firme no Senhor, cada dia mais tendo a certeza que nós temos um céu para ir. Essa é a certeza que a gente tem que ter e é o propósito que nós temos que é o chamado. perseguir. Às vezes, bate em mim tristeza, bate em mim dúvidas, mas eu começo a olhar para o meu propósito e o valor que tem minha vida, porque tem pessoas que não conseguem enxergar o valor que elas têm, né? Quando você não consegue enxergar o valor que você tem, aí é um problema. E aí a gente vê, né, quem mora em Piritiba Sul, vê lá o Lázaro. Você que mora em Piritiba Sul, você conheceu o Lazinho, você conheceu o Joel, você conheceu o Ananias, o Isaac. Aí eu começo a ver, junto, é lógico, não é um trabalho só meu, jamais será, né? É um trabalho de uma equipe, de uma igreja, de um povo. Eu começo a olhar e falo, meu Deus, a minha vida tem valor, né? Talvez eu tenha passado dificuldade financeira, tenho passado dificuldade A ou B, como qualquer ser humano que está na face da terra passa. Isso não é novidade para ninguém. E na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vê a história da igreja e fala muito das dificuldades do que os cristãos passavam. Mas quando eu olho para isso, eu falo, tem valido a pena viver. Eu tenho certeza que esse sentimento é um dos melhores. A gente olhar e falar assim, vale a pena eu estar vivo, porque pessoas que têm se encontrado comigo estão mudando as suas vidas. Então, dá sentido para a sua vida. Na verdade, eu acho que são peças de quebra-cabeças e engrenagens. Uma engrenagem vai coisa na outra. Você renuncia às coisas do mundo, você começa a andar com Deus, aí vem as provações, aí você põe a sua fé em prática, Deus vai lá e te ajuda, te dá o auxílio que você precisa, você fica maravilhado com aquilo, aí você vai e começa a trazer discípulos, aí Deus abençoa mais ainda. Não é questão nem de estar buscando as bênçãos, as bênçãos não irão seguir a gente. É questão de servir a Deus, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu, com experiência própria, todo mundo aqui tem essa experiência do mundo e de estar com Cristo. Então, a gente na igreja tem vários testemunhos, então a gente tem que ter esse propósito a partir de agora. O propósito de Jesus, o propósito de falar igual ao Paulo. Me segue, que eu sou igual a Jesus, cara. Eu acho que no tempo que a gente conseguir falar isso, as coisas vão se abrir para a gente. Que nem tem um louvor, uma adoração muito linda do One Sound, que o ministro ele fala, se for preciso morrer, me mata agora. Cara, para você falar uma coisa dessa, você tem que estar alinhado com Jesus Cristo. Não é qualquer um que consegue falar uma coisa dessa. Que nem eu tive uma experiência, né? Durante uma madrugada, que eu senti uma paz muito grande, né? Uma alegria muito grande. Foi acho que essa semana. Uma paz muito grande, uma alegria. E eu falei, nossa Deus, obrigada. Porque no meio de tanta turbulência, no meio de tanta luta, porque a gente passa, né? Por lutas, passa por dificuldade. O meu coração está alegre, o meu coração está feliz, eu estou em paz, eu estou sentindo paz. E aí eu lembrei da paz que excede todo entendimento. E aí eu pensei e falei para o Senhor, é essa paz que a gente tem que passar para as outras pessoas, entender que Jesus Cristo, Ele tem a paz que excede todo entendimento. E eu me peguei e falei, nossa, é tanta luta, tanta coisa, mas eu estou em paz, eu estou tranquila, eu estou alegre, eu estou feliz. No meio de tanta turbulência, no meio de tanta coisa que está acontecendo, e eu estava com o meu coração em paz, e eu falei, essa é a paz que excede todo entendimento. Eu sei que vai vir outras tribulações, a gente vai continuar passando,
Mas eu estava em paz, eu estava alegre, eu estava feliz. Eu falei, nossa, né? Jesus disse, nesse mundo tereis tribulações, mas tenham paz, eu venci. Aflições, né? Eu acho que foi acho que foi o André Aquino ou o Bruno Morada que estava falando na live deles, que a tradução de aflição é tipo ficar preso. Ficar preso. Então isso é o que a gente está vivendo agora. Então nós cristãos, acreditamos na Bíblia, mas quando chega algo desse tipo a gente fica pirado, não, é acreditar em Deus que não mente. Tito 1:2 fala isso. Se deixa esmorecer por qualquer É coisa. ter, gente, nós precisamos mudar a história. E começa pela fé. Tira a fé do mundo para você ver o caos que vira. Só que o negócio precisa ser verdade, entendeu? Verdade, precisa ser a Bíblia, precisa ter verdade nisso tudo. Porque aí você pode falar que não tem medo da morte. Um crente, um cristão com medo da morte, não pode ter. Lógico, não é querer morrer. Eu não quero morrer. Eu sei o valor que eu tenho, mas eu não tenho um pingo de medo de morrer. Mesmo porque eu olho para a minha vida e eu vejo que tem muita coisa ainda para se fazer, tanto na minha vida e através da minha vida. E Paulo, ele continuando no versículo 23, capítulo 1 de Filipenses, ele diz: sinto-me conclamado pelos dois lados, olha só, desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Gente, olha a declaração dele. Meu querido, se você é cristão, se você é crente, essa tem que ser a maior verdade da nossa vida. Ou é só um discurso, entendeu? E ele continua dizendo assim: mas entendo que por vossa causa, agora ele fala dos irmãos da igreja de Filipenses, dos Filipe, ele diz assim: por vossa causa é mais necessário que eu permaneça no corpo. Então ele está dizendo: olha, eu sei que tem propósito na minha vida e não chegou a hora, então eu sei que eu não vou morrer, porque por causa de vocês, por causa das vidas que eu vou ganhar, por causa do discipulado que eu ainda vou dar, das igrejas que eu vou abrir. Paulo fala assim: eu não tenho medo da morte, mas não é agora a minha hora, com certeza eu não morro, ele diz. Ele fala: é necessário que eu permaneça vivo, porque ainda tem uma grande obra de Deus. Então, o que mais tem acontecido são as pessoas viver para si próprias. Aí eu moro erro, porque você não acha sentido nisso. Pode procurar, querido, porque por mais que você procura, e hoje nós estamos vivendo esse tempo de ego. A maior religião hoje chama-se ego, onde as pessoas vivem por ela, para ela, e elas procuram a religião para se satisfazer. E aí o princípio de tudo começar errado dentro da religião, isso começando pelos evangelhos, onde a pessoa chega numa igreja porque ela quer mudar a sua vida, porque ela sofreu demais e agora ouvi dizer que aqui resolve, e aí ela não aceita mais passar aflições, ela não aceita mais passar uma tribulação na sua vida. Mas o verdadeiro sentido da vida não é esse, é você viver pelo outro, é você deixar que as pessoas que passarem pela tua vida, elas mudem alguma coisa através de você, através daquilo que você tem, que é Jesus Cristo. E Jesus disse que nós somos o sal da terra, luz do mundo. Então, se você viver para você, por você, tem uma placa que eu nunca mais esqueço. Talvez algumas pessoas aí vão lembrar, lá da clínica do pastor Sinal, lá em Bertioga. Quando chega lá, né, as pessoas estão indo lá. É uma clínica dependente químico, né, viciado em droga, bebida. E aí é uma clínica que oferece o quê? Ajuda. Mas quando você chega lá, tem uma placa: você não está aqui para mudar nada, e sim para ser mudado.
Olha só, a pessoa está indo para um lugar onde ela está procurando ajuda. E a primeira coisa que ele deixa claro: olha, aqui é um lugar, já vem com um confronto. Você não vem aqui querendo mudar as coisas. Assim, porque é mal do ser humano. Em todo lugar que ele chega, quando ele não concorda com alguma coisa ou com algo, ele quer mudar. Então ele chega lá e ele quer colocar seu dedinho onde ele não foi chamado. Porque é descontentamento, né? A pessoa é descontente. E às vezes ela tem que olhar para dentro dela e falar: o que eu preciso mudar? Isso que é difícil, né? É difícil você olhar para você e falar: o que eu preciso mudar? O que não está legal? O que está atrapalhando a minha comunhão com o Senhor? Então, essa expectativa, quando ela não tem problema você chegar para a igreja com essa expectativa. Porque a maioria das pessoas, eu cheguei com essa expectativa, mas depois eu conheci a real esperança, que é a vida eterna. E é por isso que hoje eu sei passar um momento difícil, eu sei passar por tribulação, e eu sei o que é ser humano, porque eu sou um. Então nós precisamos aprender mais de nós mesmos, ser humano, aprender que existe dia difícil para o Júnior, tem dia que o Júnior não está bem, eu tenho que entender isso, tem dia que eu não estou bem. Uma das maiores decepções numa igreja é quando algumas pessoas, elas se convertem debaixo de uma expectativa tão errada sobre pastor, que quando ela descobre quem é o pastor, ela se decepciona e não quer mais nem saber mais da igreja, porque as pessoas acham que pastor é super-herói, que pastor é um ser completamente intocável, e graças a Deus nós vivemos numa igreja, num ambiente onde a gente já declaramos: não existe diferença aqui, né? Eu erro, eu fico bravo e estou cheio de defeitos e luto todo dia para que eu mude, né? Então as pessoas acham que é porque a televisão ensina isso, né? Intocável, inacessível, não é o cara. Não, meu irmão, a vida de Deus é para todos aqueles que querem. É claro, o chamado pastoral o chamado não é para pregar, não é para falar bonito. O chamado pastoral quer dizer o cuidar de ovelhas, né? O cuidar do ser humano, o cuidar de outra pessoa. E isso tem líderes, tem pessoas que muitas vezes nem da igreja fazem melhor do que muito até de muitos pastores. Eu acredito, eu conheço pessoas assim. Então nós precisamos entender que nós somos seres humanos e não somos super-heróis, não somos. Agora, quanto mais se busca Deus, mais de Deus você terá. Uma coisa que veio assim à minha mente, que muitas pessoas colocam e falam assim: eu não vou mais para a igreja porque eu me decepcionei com muitas coisas dentro da igreja. Quando que na verdade ela podia olhar e falar assim: eu não quero mais ir para a igreja porque eu me decepcionei comigo mesmo, porque eu não fui capaz de servir a Jesus como eu deveria servir de verdade. As pessoas, elas colocam expectativas nas pessoas, né? E esquecem que elas são humanas e que elas também erram. E ela não coloca a expectativa dela em Jesus. Esses dias, Porque Jesus não vai decepcionar ninguém. esses dias ela teve um exemplo meu. Aí ela estava conversando com um jovem e perguntou: e aí, como é que tá? Você tem saudade? E aí ele descascou a igreja. Aí a gente para para pensar: então a pessoa tem várias igrejas aí, Deus está em todas. A pessoa depositou sua esperança no homem, depositou sua fé no homem, não em Deus. Porque senão ele ia buscar Deus, ele ia saber, ele ia reconhecer: não, eu preciso congregar e Deus está em todos os lugares. O que eu não entendo é que a pessoa falou mal da igreja, mas hoje em dia está no mundo, só existe aquela igreja. É a expectativa que ela Mas coloca. só o fato da pessoa sair da igreja e voltar para o mundo A expectativa dela né, é já. Então, a religião que eu estou dizendo hoje é essa, é o ego, onde todo mundo trabalha para o meu bem-estar. E quando alguém não trabalha, aí pronto, não serve para ser amigo, não serve para ser pastor, não serve para... E aí ela se esquece que quem administra tudo isso é Deus. Um dia
talvez um dos momentos piores da minha vida. Eu me encontrei assim meio sozinho, e eu debaixo de um pé de árvore. Isso é até um capítulo de um livro que eu vou escrever, que eu já falo que eu vou escrever há 10 anos, e nunca escrevi, mas eu vou escrever esse livro logo, onde eu estava reclamando de Deus e das pessoas. Estava no meio do mato, embaixo de um pé de árvore, numa cadeirinha lá, numa solidão, e eu reclamando, e aquele dia eu escutei a voz de Deus que me disse assim: eu endureci o coração de Faraó. Nossa, isso para mim foi a resposta, o que Deus estava querendo dizer, né? Teve que ter todas aquelas pragas do Egito para Faraó entender o que Deus ali estava querendo. Mas, se a gente ler com atenção, a gente vai ver um detalhe. Quando Moisés chegava em Faraó, Faraó chamava Moisés: olha, vai embora, leva esse povo daqui, eu não aguento mais essa praga e não sei o que. Desde a segunda, terceira praga, o Faraó já começou a mandar o povo embora. Mas quando Moisés saiu da presença de Faraó, tem um versículo lá que diz assim, na maioria das pragas, está dizendo assim: eu endureci o coração de Faraó. Então, existia um plano de Deus ali. Então tem pessoas reclamando de pessoas, mas Deus está acima das pessoas, querido, e Ele governa. E se você acredita que Deus governa a sua vida, se Deus governa a sua essência, acabou, você não depende de pessoas. É claro que Deus sempre colocará pessoas no nosso caminho, e a gente no caminho de pessoas, porque Deus usa desse jeito para abençoar o outro. É que na verdade, voltando a esse assunto, tem os crentes multidão, né? Quem é crente multidão? Quando Jesus chegava no local, tinha a multidão, Jesus curava a pessoa, era o que ela queria, ela precisava, e ela ia embora. E a gente estava discutindo na cozinha lá agora há pouco, e cara, quando Jesus tinha um tratamento totalmente diferenciado para os discípulos. Então era um tratamento realmente para eles conquistar aquilo que Deus tinha falado. Aí Jesus andava com muitas pessoas, aí teve até aquela passagem que o pessoal abandonou, ele até falou para os discípulos: vocês não vão também não? Então é isso, as pessoas, as verdadeiras pessoas, elas continuam com Jesus, continuam com Deus, elas sabem o que elas precisam realmente, não é aquelas pessoas que abandonam. Para a gente terminar, só colocando aí uma observação na fala do Júnior, às vezes eu tenho muita dificuldade em entender esse Jesus que muitas vezes eu ouço por aí, porque Jesus não é brinquedo não, querido. Jesus não tinha mimimi, Jesus não tem essa dó. Uma coisa que Deus nunca trabalhou e nunca vai trabalhar é com dó, querido. Deus trabalha com a justiça e com o amor e com a misericórdia dele. Esse Jesus que aceita tudo, que tem que falar com cuidado. Jesus não era assim não, Jesus era ferro e fogo mesmo. Ele falava, ele exortava, ele ia para cima. Olha, se você não gostou do que eu falei, vai embora. Jesus era assim, e muitas outras coisas que a gente poderia citar aqui. Então Jesus, ele te chama, ele fala: vamos, eu tenho vida eterna, eu tenho um propósito na sua vida. Mas não fica, como disse meu apóstolo Joel, com a calça frouxa não, querido. E hoje é crente que meia boca, calça frouxa, querido. Qualquer exortação, qualquer coisinha já está aí. É isso que eu, quando eu leio a Bíblia, as passagens de Jesus, eu falo: cara, a gente fala tanto de Jesus, tem lá nas igrejas falando tanto de Jesus, que é assim, mas não, cara, quando eles estavam com os discípulos, era totalmente diferente. Vamos supor, serve pra gente. A pessoa que chega aqui agora na igreja, ela está precisando de uma ajuda, ela quer conhecer Jesus Cristo, ok, mas depois que ela tem esse tratamento, depois que ela tem um discipulado, a vida dela tem que mudar, o estilo de vida dela, o propósito de vida dela tem que mudar. Então a gente vê em várias passagens, Jesus não deixava barato para os discípulos, com as pessoas que estavam com ele, era realmente para colocar nos eixos. Eu acho que se Jesus tivesse um Facebook,
e ele colocasse os pensamentos dele lá, mas ia dar um problema. Eu queria ver onde esse povo ia achar a resposta aí, né? Tanto mimimi no Facebook, viu? Quero mandar um abraço aqui pro Rafa, que também acabou de falar aqui, que o sentido da vida está nos nossos gestos, nas orações, na diferença que fazemos na vida do outro. Um abraço para Claudete, né? Tá aí, enfrentou uma batalha aí também, mas venceu, né, Claudete? Glória a Deus, filha, venceu a sua batalha. Querido, deixa eu te dizer, para a gente terminar aqui e deixar algo consolidado no seu coração, Romanos capítulo 8, versículo 37, diz assim: contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deixa eu te dizer, você precisa dar um rumo na tua vida, achar o propósito da sua vida. Eu tenho pregado muito sobre isso, tem me incomodado muito, muitas pessoas vivendo por viver. A gente precisa mudar isso e ser verdade aquilo que nós estamos discursando. Então aqui está dizendo, somos mais do que vencedores. Eu vou temer o quê? Jesus venceu a morte, ele pegou a morte e venceu a morte, ele passou por cima da morte. Querido, a morte não conseguiu prender Jesus, e ele nos entregou esse presente de junto com ele vencermos a morte. Então, com medo de quê? Que medo de quê, querido? Deixa eu te falar, quem é homem de Deus, mulher de Deus, que serve a Deus em justiça, em sinceridade, entrega o teu coração, não morre antes de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Tem gente aí com medo de corona e vai morrer de outra coisa daqui a pouco. Eu costumo dizer, a gente foi adotado, então agora a gente tem Deus forte, todo poderoso, ele nos entregou um irmão, que é Jesus Cristo, e tem o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus. A gente tem uma família que é perfeita, então confiável. Então, pode falar. Completando o que o Júnior falou, Isaías 41:13 fala: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. É isso aí. O que mais você precisa, né? O que mais você precisa? Para que tanto medo se o Senhor está com você? Então bola para frente, seguir. Vida eterna, tem vitória para a gente, já está garantido. Jesus venceu a morte e já entregou para nós essa vida aí, já vencemos também junto com ele a morte. E aí no 38 ele diz: portanto estou seguro de que nem a morte nem a vida, escuta isso, o próprio que diz que o morrer é lucro, ele diz aqui: portanto estou seguro de que nem a morte nem a vida, porque alguns largam Jesus com medo da morte, mas alguns largam Jesus por causa da vida. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, até agora colocou tudo que nós estamos vivendo aí, ó. Nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não tenho medo da morte, eu acredito no poder de Deus. Jesus disse: eu estou vivo, querido, e ele disse assim, que sobre mim está o Espírito Santo, sobre você está o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, no versículo 18 em diante, ele diz assim, que ele age em nós. Escuta isso, isso é forte, querido, isso é para você valer a pena a sua vida, o ar que você está respirando. E ele diz lá no Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo começa falando: eu oro para que todos entendam o real chamado que você fez. E ele diz assim, que Deus age em nós com o mesmo, escuta, o mesmo poder que agiu, fazendo com que Cristo ressuscitasse dentre os mortos, o mesmo poder. Medo de quê? Medo de quê? Que ele está com medo de quê? Vamos para cima, vamos ganhar alma, vamos viver com intensidade cada momento da nossa vida, porque é isso que Deus espera de nós, viver de acordo com o propósito da nossa vida. Nós somos mais do que vencedores. Para terminar, fala alguma coisa aí para consolidar aí. Primeiramente, feliz Dia das Mães, né? E para consolidar, Jesus disse que nós faríamos obras maiores que a dele. Então, a
gente para pensar o poder que está em nós, que foi depositado em nós. Então, cara, é seguir Jesus e firmar nele. Não tem outra escolha. Para onde eu irei? Não tem outra escolha. Daiane. Eu acho que, para finalizar, você tem que entender realmente o seu propósito, entender para que o Senhor te chamou e saber que há um céu que te espera, mas que você tem muito o que fazer aqui na terra. Tem muitas pessoas que precisam de nós e que, como Isaías falou, Isaías 41 falou, o Senhor que vai nos ajudar. Então, é a gente ser forte e ir para cima, apesar das dificuldades, apesar que às vezes vem desânimos, mas é a gente entender que o Senhor está conosco, que pessoas precisam da gente, que a gente precisa fazer a boa obra do Senhor. Aproveita a quarentena, se alinha com o Senhor, estude mais, procure mais entender mais do propósito que o Senhor quer para a tua vida e vai avante, vai para cima. Amor. Amém. Eu quero finalizar, né, a nossa live dizendo que se você crer, você vai ver a glória de Deus. A palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus. Então a glória de Deus está disponível para você. Então se você crê, se você tem fé, você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. E um outro recado que eu quero te dar: se você pensa que ser cristão, se você pensa que ser crente, que servir a Jesus, ser discípulo de Jesus é difícil, eu quero te dizer, não é difícil. Quando você faz com todo o teu coração, quando você decide isso como princípio na tua vida, como propósito da tua vida, se torna muito mais fácil. Eu olho para a minha vida hoje e eu falo, é muito fácil servir ao Senhor, porque a gente decide viver por princípios, decide viver o que Ele preparou para a gente, né? É sobre a paz que excede todo o entendimento que eu estava falando para vocês. Então não é difícil a gente servir a Jesus, né? É que a gente tem o dom de complicar tudo na nossa vida, né? Essa é a verdade. Não é complicado, é simples. Servir a Jesus é muito simples, é mais simples do que você imagina, é mais simples do que você pensa aí. É muito simples servir a Jesus, né? E a gente às vezes quer colocar barreira. Acho que as igrejas, as pessoas às vezes colocam barreira e não é complicado. Glória a Deus. Nós já vencemos. Agora é gastar nossa vida naquilo que faz sentido para você. Entender o teu propósito, e não existe maior propósito do que você fazer diferença na vida de outros e trazer pessoas, tirar as pessoas do mal, trazer para o bem. É isso aí. Não tem segredo, querido. Você vai ver como você é uma pessoa que tem valor. Amém? Deus abençoe tua vida. Hoje foi um bate-papo, não foi culto, mesmo porque muitos foram no Beritico Sul, muitos vieram aqui tomar ceia, e está tendo culto em Itaiaçupeba. Provavelmente tudo indica que domingo que vem nós poderemos fazer os nossos cultos. Eu vou me informar direitinho, respeitando, né, a distância das cadeiras, o limite de pessoas, e com álcool em gel, máscara. A minha está no bolso, um negócio terrível, mas precisa usar, viu? É que a gente aqui, é até uma ironia a gente usar a máscara só na hora do vídeo aqui, a gente estava aqui, então é besteira, é que nem usar a máscara dentro do carro com a sua família, né? Aí em casa tira a máscara, mas é tempo da gente... É tempo de usar máscara. É tempo de usar máscara, respeite. Mas é essa aqui, viu? Aquela outra máscara lá precisa cair, viu? Aquela máscara lá precisa cair. Eu me referi a essa porque a minha alma é pura. Essa aqui você tem que usar. Mas aquela lá, você sabe o que eu estou falando. Essa máscara aí tem que cair. Jesus derruba ela. Amém. Glória a Deus. Beijo no coração. Não vejo a hora da gente se reunir, fazer nossos cultos, as nossas festas, os nossos seminários. Já tem muita novidade, muita coisa boa para acontecer aí. E a igreja conta com você, a igreja Cordeiro e Leão. Se você não é dessa igreja, tenho certeza que a tua igreja conta com a tua vida. E coloca a tua vida à disposição de Jesus, para que
você se sinta aí uma pessoa que vale a pena viver e tem uma história de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Baixa a tua cabeça aí, vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Queria falar mais, muita coisa vem aí na mente para a gente poder debater, mas a gente não tem tempo. Eu queria te agradecer, Senhor. Eu tenho certeza que de um jeito ou do outro, essa palavra, porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Aqui nós falamos a tua palavra, mas ela sai da boca de cada um aqui e vai no coração revelada a cada pessoa. Eu tenho certeza que o Senhor revelou a vontade do teu coração para cada um aí, meu Deus. Que haja paz nessa casa, que todo o mal, toda doença, eu profetizo que mal nenhum chegará a essa tenda, que é essa casa, essa família, e se chegar, nós vamos expulsar em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos que o Senhor está vivo e seguros estamos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, guarda, em nome de Jesus. Não se esqueça, a rota do seu GPS precisa se alinhar aí. Propósito e esperança, vida eterna e propósito nessa terra, e o resto é com Jesus. Não corra atrás daquilo que Jesus já disse que ia te dar. Um beijo no coração. Quer falar? Amém. Deus abençoe. Amém.